right now. Olá pessoal, como vocês estão? Está no ar mais um podcast Conexão Jogando com Elas, mas infelizmente esse com certeza não é o melhor momento que estamos vivendo. Mas vamos lá conferir o que está rolando no mundo da bola feminino, quais são as mudanças e o que vem por aí. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira Valéria Sensi. Olá Isa, olá para todo mundo que está nos acompanhando. Como você comentou, Isa, não é o melhor momento, vivemos uma pandemia no mundo todo, mas estamos aqui para repassar os resultados das últimas partidas e informar sobre a paralisação das competições. Isso mesmo, Val. Na semana passada nós tivemos a última partida da seleção brasileira feminina no torneio internacional da França. O torneio era preparatório para as Olimpíadas de Tóquio 2020, que até o momento nós não sabemos se irá ocorrer ou se será transferida para o próximo ano. Pois é, Isa, as brasileiras elas encerram a participação com um empate diante da seleção francesa por 2-2. A rainha Marta marcou seu primeiro gol com a camisa verde e amarela no comando da sueca Pia. Na partida também a goleira Bárbara ela sentiu uma forte dor na coxa direita e durante a semana passada foi confirmada uma lesão parcial no músculo. Ela retornou para sua equipe, o Kinderman Avaí, para o tratamento fisioterapêutico. Bom, outra competição que nós tínhamos em andamento era o Campeonato Brasileiro Sub-20. No dia 12, na quinta-feira, o Brasil venceu o Uruguai por uma goleada de 6-0, com gols de Jaqueline, Micaele 2 vezes, Nicole, Camila e Milena. Na sequência, no sábado, dia 14, o Brasil enfrentou o Chile, de portões fechados, e venceu por 2-0 com gol de Ana Vitória e Jaqueline. Isa, a seleção feminina sub-20 ela encerrou a fase de grupos de forma invicta, 100% de aproveitamento. A equipe comandada pelo Jonas Urias, ela venceu 4 confrontos, somando o melhor ataque com 14 gols e a melhor defesa com nenhum gol sofrido. Além do Brasil, se classificam para o hexagonal final o Uruguai, também pelo grupo B, o mesmo do Brasil, e ainda a Venezuela e Colômbia pelo grupo A. Só que, Val, a competição parou. A Conmebol, por meio da Diretoria de Competições de Seleção, adiou a disputa da fase final por precaução diante da pandemia do coronavírus. A entidade vai informar uma nova data e um novo local para as disputas. A seleção brasileira retornou ao Brasil nesta segunda-feira, dia 16. Então, essa partida do campeonato francês que estava marcada, as partidas, no caso, que estavam marcadas para o último final de semana, elas foram adiadas em função do coronavírus. Pelo mesmo motivo, os campeonatos internacionais como espanhol, francês e inglês, eles também seguem paralisados e isso tudo por tempo indeterminado. Pois é, Val, a situação é preocupante. Os campeonatos nacionais, o feminino A1 e o A2 também foram suspensos por tempo indeterminado. Desde ontem, do dia 16, as partidas não ocorrem mais. No fim de semana a gente teve algumas partidas da quinta rodada do feminino A1 e também ainda foram realizadas a grande maioria das partidas da primeira rodada do feminino A2. Nós vamos passar os resultados agora. Vamos lá, então, Isa. A rodada ela foi repleta de gols, emoções e jogos disputados. Mas como nós já falamos, nem todas as partidas foram realizadas. Na parte de baixo da tabela, o Minas e Cesp goleou a Ponte Preta por 7-0 e desta forma a Macaca ela segue como lanterna sem pontuar na competição, enquanto que o Minas conquistou a segunda vitória e agora já ocupa a 10ª colocação. Agora, Val, na ponta da tabela, o Kinderman visitou o São José em São Paulo e venceu por 3-0 a equipe paulista fora de casa. Assim, o Kinderman alcançou a 3ª colocação com 10 pontos, ficando atrás apenas do Santos e da Ferroviária, duas equipes que mantiveram a liderança mesmo sem jogar. O Santos receberia o Audax e a Ferroviária visitaria o Corinthians. Os demais confrontos eles foram entre Cruzeiro e Iranduba. A equipe celeste venceu por 2-0 fora de casa. O Palmeiras venceu por 2-1 o São Paulo e no Rio Grande do Sul o Grêmio meteu 2-0 no Vitória. E vale lembrar que a partida entre Internacional e Flamengo ela também foi adiada. Agora, Val, nós vamos aos resultados da primeira rodada do Campeonato Feminino Brasileiro Série A2.
Pelo grupo A, o Ceará aplicou 5-0 no Oratório do Amapá, enquanto pelo grupo B, o confronto entre Fortaleza e São Valério foi adiado, e pelo grupo C, o Bahia goleou por 8-0 o UDA do Alagoas. Isso mesmo, Isa. Pelo grupo D, o América Mineiro goleou também, foram 6-0 no SER do Mato Grosso do Sul. Já no grupo E, o Vasco e o Goiás, eles empataram em 1-1. E ainda pelo grupo F, o Fluminense venceu por 4-2 a equipe do Toledo do Paraná. Esses são apenas algumas das partidas da primeira rodada. Os demais resultados eles estão no site do Jogando com Elas. Então, se você quiser ficar a par de tudo que está acontecendo no campeonato A1, A2, enfim, em todas as competições, é só acompanhar no site do Jogando com Elas. Bom, Val, e no domingo, no dia 15, a CBF emitiu uma nota suspendendo a partir de segunda, ontem, dia 16, por tempo indeterminado as competições nacionais sobre sua coordenação que estão em andamento. Isso inclui os campeonatos brasileiros femininos Série A1 e Série A2. A CBF ainda informou que está em contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia do novo coronavírus, torcendo para que o quanto antes as competições retornem e voltem ao normal. Isso mesmo, Isa. E diante de toda essa situação, o nosso podcast Conexão Jogando com Elas, ele irá parar durante esse período. Afinal, sem as competições, o Conexão fica sem o seu principal gancho de todos os programas, que são os resultados e o desempenho das equipes. Quando essa situação se normalizar, voltamos à nossa programação normal de todas as terças-feiras. Isso mesmo, Val, mas vale lembrar que o nosso podcast Dando a Letra, o que vai ao ar todas as sextas-feiras com curiosidades sobre o futebol feminino, será mantido. Mas nós e toda a equipe do Jogando com Elas pede para que nossos ouvintes e consumidores dos sites e redes sociais sigam as orientações vindas do Ministério da Saúde e também os direcionamentos de cada estado e de cada município. Estamos todos torcendo para que a situação se normalize, né, Val? E as nossas atividades voltem ao normal. Então até sexta, pessoal. Se cuidem. Isso mesmo, Isa. E diante de toda essa situação, o nosso podcast Conexão Jogando com Elas, ele irá parar durante esse período. Afinal, sem as competições, o Conexão fica sem o seu principal gancho de todos os programas, que são os resultados e o desempenho das equipes. Quando essa situação se normalizar, voltamos à nossa programação normal de todas as terças-feiras.